senador Wilder Moraes, presidente em exercício da Comissão de Serviços de Infraestrutura, meu colega Irani, do Ministério da Integração. Cumprimentar também os senadores autores do requerimento, o senador Jorge Viana e o presidente senador Fernando Collor. Queria agradecer o convite para poder participar de mais essa audiência aqui no Senado Federal. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de definir com mais precisão o foco da minha intervenção. Muito embora o requerimento e o convite sejam bastante claros do ponto de vista de tratarmos da evolução gradativa da seca e a escassez, principalmente na região metropolitana de São Paulo e no nordeste do país, eu vi em alguns órgãos de imprensa uma expectativa de que, ao se tratar da questão de reservatórios, nós estaríamos tratando também, ou indiretamente, da questão de energia elétrica no Brasil. Eu queria fazer essa distinção inicial, comentando que nós estamos lidando com dois assuntos, muito embora eles tenham origem em reservatórios de água, que, em primeiro lugar, são reservatórios, na sua grande maioria, distintos dos reservatórios de abastecimento daqueles de geração hidrelétrica no país, além do que as questões relativas à hidroeletricidade têm componentes variáveis que são também bastante distintas, como, por exemplo, em primeiro lugar, a presença de um forte sistema de transmissão, no caso brasileiro, que permite que a energia transite de uma região a outra através das linhas de transmissão, diferentemente do setor abastecimento, que necessita que a água esteja localizada exclusivamente naquele ponto. Em segundo, de que o setor também do setor de eletricidade, ele pode fazer as transferências de água dentro da calha de um grande rio, como, por exemplo, só para fazer uma menção, no Rio Paraná, a transferência de água entre as bacias do Rio Grande, do Paranaíba e mesmo dentro do Rio Paraná, transferências de água, por exemplo, de Ilha Solteira para Jupiá, de Jupiá para Porto Primavera, de Porto Primavera para Itaipu. Fenômeno que não acontece na grande maioria dos casos e, quando acontece, numa proporção infinitamente mais reduzida entre os reservatórios de água. Então, os reservatórios de água são quase que sempre isolados. E, por último, de que a questão da hidroeletricidade no Brasil, da eletricidade no Brasil, tem também a sua complementaridade através de usinas térmicas e até usinas eólicas que garantem o suprimento de energia independentemente das condições dos seus reservatórios. No caso do abastecimento público, é necessário, até pelo seu isolamento, que as chuvas aconteçam exatamente naquele local. Então, se chover, por exemplo, no sistema Cantareira, como tem chovido, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, Cantareira dista entre 80 a 130 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Porém, se não chover na cabeceira do Cantareira a 100 quilômetros de distância, efetivamente não acontece nada. Durante os meses de fevereiro, quando a crise até chegou a ser mais intensa, nós tínhamos populações na região metropolitana de São Paulo enfrentando problema de seca e com problemas de entrega de água, dada a distinção, eu gostaria de fazer isso inicialmente, a distinção da natureza da prestação desses dois serviços. Um é genérico, ocupa o território brasileiro de maneira praticamente total, interligada, e o outro não, ele é específico, é necessário que aquele ponto de captação, aquele reservatório, tenha a sua recuperação, principalmente em função das chuvas. Uma outra questão que eu penso que é muito importante colocar aqui nesse espaço, principalmente no Senado, já tive a oportunidade de fazê-lo e vou reiterar, é de que a legislação que trata de gestão de água no Brasil é bastante recente e muito moderna. E ela é inspirada na Constituição de 88, que determinou a criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E nessa oportunidade também, a Constituição Federal definiu
que as águas no Brasil têm domínios distintos. Ora, essas águas são de domínio dos estados, ora, essas águas são de domínio da União. São de domínio dos estados todas as águas superficiais, então, qualquer água subterrânea é sempre de domínio dos estados, e as águas superficiais elas têm a seguinte classificação. Rios que fazem fronteira entre estados ou países, ou atravessam estados ou países, por exemplo, o caso do São Francisco, que atravessa diversos estados, esses rios são de domínio da União. E outros rios, aqueles que têm nascente e foz no âmbito do seu próprio território, e essa é uma interpretação corrente da legislação, que tem aí uma lacuna, no nosso ponto de vista, na Constituição. Então, aqueles que têm nascente e foz no território do próprio Estado, esse rio é, por natureza, um rio estadual. Eu uso sempre como exemplo, todos conhecem, o rio Tietê, que é um grande rio no estado de São Paulo, porém ele nasce em São Paulo e ele deságua no rio Paraná, também no território de São Paulo, portanto, ele é um rio paulista. Essa inspiração de colaboração federativa, que é muito positiva, no entanto, em situações de conflito, ela tende a produzir situações de difícil gestão no âmbito do sistema e que pode induzir a que nós tenhamos sucessivos ajuizamentos, né, da definição da dominialidade. Todos acompanhamos nos jornais também, e se houver tempo eu vou fazer menção a essa questão, envolvendo a bacia do Rio Paraíba do Sul, e, no caso, uma solicitação de transposição de águas de um reservatório cujo rio é afluente do Paraíba do Sul, o rio chamado Jaguari. São vários rios Jaguari, mas esse é um Jaguari chamado Paraibano, de um reservatório que, por essa classificação, é um reservatório estadual, fazendo a transposição para um outro reservatório, né, que dista 15 quilômetros, a distância de 15 quilômetros, que é o reservatório de Atibainha, que esse também é um reservatório estadual. Porém, a bacia receptora, que é a bacia do PCJ, e a bacia doadora, que é a bacia do Paraíba do Sul, são bacias federais. Para vocês terem só uma localização do problema, eu tenho também feito isso, ninguém precisa se preocupar com a questão geográfica, mas no caso do Cantareira, vindo de cima para baixo no Cantareira, só para que a gente possa acompanhar a dificuldade que é essa condição e essa imprecisão do nosso ponto de vista na Constituição, nós temos o primeiro reservatório, que é o do Jaguari, no Cantareira, é um reservatório federal. Ele é interligado e passa águas naturalmente para um outro reservatório, que é o de Jacareí, que é um reservatório estadual. Esse reservatório, que é estadual, é interligado por um túnel que passa água para um reservatório federal, que é o Cachoeira. Esse reservatório federal passa água por outro túnel para um reservatório estadual, que é o Atibainha. O reservatório estadual, que é o Atibainha, tem um afluente, que é estadual, porém ele encontra com outro afluente, que é federal, que chama Cachoeira, e forma o rio Atibaia, que é federal. O rio Atibaia vai juntar com outro rio, que é o Jaguari, que formam o rio Piracicaba, que é federal. O rio Piracicaba, por sua vez, vai desaguar no rio Tietê, que é o rio estadual. E o Tietê, por sua vez, vai desaguar no rio Paraná, que é federal. Essas águas estão absolutamente interligadas e a sua gestão não pode ser separada por essa condição definida na Constituição do domínio. Então, nesse espaço, e no semiárido também acontece situações como essa, onde a maioria dos rios tendem a ser, por serem rios intermitentes, rios estaduais, mas quando construídos reservatórios, que são reservatórios normalmente feitos pelo DENOX, pela Codevasf, as águas desse reservatório são federais. E aí você tem o seguinte fenômeno: o rio vem correndo, ele é estadual, aí ele tem água em depósito, que passa a ser água federal, e depois dessa água liberada rio abaixo, naturalmente, as condições de gestão passam a ser novamente estaduais. Então, o potencial de geração de conflitos sobre essa questão, do nosso ponto de vista,
é muito maior do que a eventual e positiva colaboração federativa. Nós achamos que nós precisaríamos de um arranjo na Constituição em relação a esse tema, uma precisão maior em relação a essa questão, para evitar problemas dessa natureza. Propostas há. Uma mais radical, que estabelece que as águas superficiais, quando conectadas, elas são sempre de domínio federal, porque elas acabam naturalmente, exceto os rios que nascem e correm para a vertente marítima, dentro do território estadual, todas as outras águas, de uma maneira ou outra, chegam a um rio federal. Então, uma proposta de que, exceto esses rios que correm para o mar dentro do território estadual, por exemplo, o rio Cubatão, em São Paulo, seria um rio estadual, porque ele não afeta mais ninguém a não ser o próprio estado de São Paulo. Todas as demais sejam águas federais. Com uma delegação automática para os estados. Quer dizer, o estado que desejar fazer a gestão de águas no seu território, ele pode fazê-lo sobre águas que hoje são estaduais ou federais, desde que ele cumpra requisitos efetivos de ter um órgão gestor, ter monitoramento, corpo técnico e tudo mais. Então, você teria uma delegação automática para esse estado. Um exemplo, isso já é feito, mas não por lei. O Rio Paranoá, aqui o reservatório do Rio Paranoá aqui, do lago, ele é um reservatório por natureza federal, porém, há uma delegação da Agência Nacional de Águas para a gestão completa desse reservatório, exceto energia elétrica, mas completa para o reservatório, para a agência reguladora aqui do Distrito Federal, e essa é uma cooperação muito positiva. Uma segunda alternativa seria que, quando um determinado empreendimento físico, seja um barramento, seja um canal, contiver águas da União, seja recebendo, seja doando, que todas as águas daquela bacia passem a ser de domínio da União, de tal maneira que você tenha um árbitro comum para uma primeira tentativa de solução do problema, e não essa situação que eu estou mencionando aqui, que pode levar, no caso do Rio Paraíba do Sul, havendo um descontentamento ou não uma aceitação por parte do Rio de Janeiro ou de São Paulo, a um ajuizamento que provavelmente demandará aí um tempo bastante longo, correndo o risco, inclusive, de você ter decisões judiciais num local dizendo que o domínio é de uma maneira, em outro local de outra, ou seja, acabando com essa perspectiva também estabelecida na Constituição de uma gestão integrada de recursos hídricos no Brasil, que é absolutamente necessário. Bom, feitas essas duas considerações iniciais, gostaria de entrar no tema da nossa audiência, fazendo aqui uma pequena distinção, e, se for necessário, depois nós retornamos a essa questão. Dividindo a situação entre o Nordeste e o Sudeste do país, que são as duas regiões, e no Sudeste mais concentradas na bacia do Paraíba do Sul e na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que enfrentam hoje uma grave situação de escassez. Para isso, eu vou me abster inicialmente de fazer uma abordagem, mas posso fazê-lo na sequência. Eu trouxe até alguns slides sobre a situação dos reservatórios no semiárido brasileiro, mas tendo em vista a presença aqui do Ministério da Integração, através do seu secretário executivo, doutor Irani, eu deixaria a intervenção do Nordeste mais sob sua responsabilidade. Nós conversamos um pouco ontem à noite, e eu me concentraria mais na discussão da região Sudeste. Mas, se necessário, se entenderem necessário, há algumas transparências aqui que demonstram, de uma maneira geral, a situação dos reservatórios no semiárido. Só como uma grande ideia, nós monitoramos, juntamente com os estados, nós, Agência Nacional de Águas, 507 reservatórios no semiárido, em todos os estados do semiárido, e desses 507 reservatórios, 48%, quase 50% desses reservatórios apresentam hoje menos de 30% da sua capacidade. Ou seja, esses reservatórios, e nós estamos encerrando praticamente o período chuvoso também no semiárido brasileiro, nós estamos chegando a uma situação, agora em 2014,
que ela é, em alguns casos, equivalente, na maioria dos casos, é mais grave do que a situação que nós enfrentávamos no ano de 2013 para 2014. Ou seja, há uma situação que merece um acompanhamento de toda a sociedade brasileira pela sua gravidade no semiárido. Os reservatórios não foram plenamente recuperados. No caso do semiárido, praticamente todos são voltados unicamente ao abastecimento, não há, exceto os grandes reservatórios do São Francisco, Sobradinho, Taparica, Xingó, não existe Paulo Afonso, não existem reservatórios de energia no semiárido. Quando tem, são energia pequena, subordinada ao reservatório, e a situação é muito grave. Essa situação no semiárido tende a ficar mais grave ainda, com a perspectiva que os órgãos de previsão meteorológica têm apontado da formação do El Niño, que tem como consequência mais direta a não ocorrência de chuvas no semiárido e com uma tendência a promover mais chuvas na região sudeste, mas aí não com a mesma garantia de seca. O El Niño, ele se caracteriza historicamente por um período de seca no semiárido. Então, se o El Niño viesse formar, se viesse constituir, pode significar que nós teremos um 2014, 2015 no semiárido brasileiro, com uma tendência ao agravamento dessa situação, com ausência de chuvas, o que demandaria aí um cuidado ainda muito maior por parte de todos os atores envolvidos, sejam municipais, estaduais ou federal. Então, com relação ao Nordeste, de uma maneira geral, esse apanhado. Com relação à região do Cantareira. O Cantareira é um conjunto de reservatórios que, de uma maneira geral, como eu fiz menção, são 4 grandes reservatórios na bacia do PCJ, que é o Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e um último, 5º reservatório, que é estadual, chamado Paiva Castro, que é na bacia do Rio Juqueri, chamado Alto Tietê. Esse conjunto de reservatórios, para uma ideia de todos, ele tem 1 bilhão de metros cúbicos como volume útil. É um pouco menos, mas eu prefiro, ao invés de ficar citando cifras exatas, trabalhar com grandes números que permitem a comparação de todos. Então, o reservatório do sistema Cantareira, ele tem 1 bilhão de metros cúbicos. Ele tem uma origem em rios que são formados em São Paulo e Minas Gerais, e é um conjunto de reservatórios que foi concluído em 1984, iniciado em 1974, concluído em 84, com a finalidade de transferir 33 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana de São Paulo. Isso foi feito ainda durante o governo militar, em 1974, e a primeira outorga durou 30 anos. Em 2004, essa outorga foi renovada para a Sabesp. Sr. Vicente, pois não? Só um esclarecimento. Você está falando que o conjunto de reservatórios não é só... São os 4 reservatórios. Os 4 reservatórios que têm 1 bilhão, e os 4 que são responsáveis pelos 33 metros cúbicos. Esses 4, mais o 5º, são responsáveis por... Na época, eram responsáveis por 33. Em 2004, houve uma nova outorga, e esse volume retirado da bacia do Piracicaba ficou limitado em 31 metros cúbicos por segundo, complementados por 2 metros cúbicos desse outro pequeno e último reservatório que eu mencionei, chamado Paiva Castro. Então, a quantidade para São Paulo permaneceu inalterada de 33 metros cúbicos por segundo, a retirada autorizada... Só do Complexo Cantareira? Só do Complexo Cantareira. O Complexo Cantareira é o único reservatório federal. São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tem um outro conjunto de reservatórios para abastecimento público, que são o Alto Tietê, Billings, Guarapiranga, Alto Cotia e Rio Claro. Esses são os maiores. Esse conjunto de reservatórios oferece para a região metropolitana cerca de 70 metros cúbicos por segundo. Então, o Cantareira representa praticamente 50% da oferta de água na região metropolitana de São Paulo. É esse o número. Aí eu não entendo. São 33 lá do Complexo Cantareira, mais 70 desse... Não, mais 70 não. O total é 70. Ah, tá.
E, na verdade, esse 70 é um número também arredondado, como eu falei, vai dar 46%, 48%. No passado já representou, Cantareira representou, antes desses reservatórios serem criados, representou mais de 50% do abastecimento. Essa outorga, em 2004, foi renovada e ela estabeleceu vazões a serem garantidas, chamadas vazões mínimas ou vazões primárias, que com uma oferta de 100% de garantia para essas duas regiões. Quais seriam essas vazões? Seria de 24,8 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana de São Paulo e de 3 metros cúbicos por segundo para os rios que vão compor a bacia do PCJ. Havia também, há ainda, na outorga de 2004, uma situação que estabelecia uma água chamada secundária, que é uma água oferecida em condições de normalidade, não a vazão primária, que no caso de São Paulo são mais 6,2 metros cúbicos por segundo, totalizando 31. Então, você tem 31 metros cúbicos por segundo, sendo 6,2 secundária, 24,8 primária ou firme. E para a região do PCJ, eu vou usar Campinas, eu moro em Campinas, como um referencial para facilitar o entendimento, porque nem todos conhecem os rios, mas com certeza conhecem Campinas. Então, para a região de Campinas, ficaram 3 metros cúbicos por segundo como vazão firme e 2 metros cúbicos por segundo de vazão secundária. Então, São Paulo, 24,8 contra 3, 6,2 contra 2. E durante esses últimos 10 anos, a partir de 2004, as chuvas foram normais, regulares, inclusive no ano de 2010 para 2011, esse reservatório chegou a verter, causando problemas de inundação na bacia jusante. Então, nós tivemos um fenômeno onde os 10 anos foram muito estáveis, sendo que em 2010, inclusive, o reservatório chegou ao seu máximo, foi a primeira vez que ele encheu, foi em 2010, em função das chuvas que ocorreu, tendo problemas lá de enchentes na região. A partir de 2010, o período voltou a ser um período normal, portanto, nunca atingindo o seu ápice, e ele apresentava até outubro do ano passado uma situação absolutamente normal dentro do comportamento geral desse reservatório. O que aconteceu é de que em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses tipicamente de chuvas, o volume de chuvas foi incrivelmente baixo. O mês de fevereiro, contra uma vazão média fluente da ordem de 40 metros cúbicos por segundo, chegaram ao reservatório 8,5 metros cúbicos por segundo. O período de chuvas é o período que corresponde a cerca de 80% da fluência de água nesse reservatório. Portanto, o que aconteceu é que a água não chegou e as retiradas em outubro, novembro, dezembro e janeiro e fevereiro se mantiveram no mesmo patamar. Isso então, no Complexo Cantareira? No Complexo Cantareira. Estou focado sempre no Complexo Cantareira. Então, o que aconteceu é de que você tinha uma tendência ao declínio normal, é sempre assim no final do ano, e depois a recuperação no período de chuva. Porém, esse declínio, que depois teria o período de chuvas, não aconteceu e ele se acentuou, chegando à situação que nós estamos atravessando hoje naquela região. Hoje, no dia de hoje, o reservatório do Jacareí, que é o primeiro que eu mencionei, que é o maior deles todos, tem cerca de 800 milhões daquele 1 bilhão que eu comentei, ele chegou ao seu zero operacional. Então, a situação se agravou sobremaneira. Durante esse período, nós temos tido uma relação muito positiva com os órgãos com o órgão regulador do Estado de São Paulo, que é o DAE, com o governo do Estado de São Paulo, procurando criar regras que reduzissem o impacto para a população, uma vez que não havia sido estruturado no passado formas alternativas de suprimento de água para aquela região. Então, o problema hoje, ele se situa ele está, na nossa opinião, numa maneira bastante grave, porque o reservatório, como eu mencionei, chegou ao zero, e nós temos que discutir agora
como nós vamos atravessar o período seco da região metropolitana de São Paulo, que vai tecnicamente até o mês de novembro. Um detalhe que eu gostaria de fazer, também um esclarecimento, é com relação ao chamado volume morto desse reservatório. Vários reservatórios no Brasil, eles são feitos onde a única retirada é a retirada através da tomada de água para o turbinamento ou para o abastecimento. Então, por exemplo, nós temos aqui um reservatório, for esse copo, normalmente você tem a tomada de água neste ponto intermediário, de tal maneira que essa parte acima desse ponto é chamada de volume útil. No caso do Cantareira, isso corresponde a 1 bilhão de metros cúbicos. Uma boa parte dos reservatórios no Brasil só tem esta tomada de água. Portanto, o volume morto, o volume abaixo dessa tomada natural, chamado volume morto, é o nome internacional, ele não é captado. No caso do Cantareira, o fenômeno é diferente, no Cantareira e outros reservatórios, porque como ele transfere água para São Paulo através de túneis, mas ele tem que garantir a liberação de água para os rios do Piracicaba, para a região de Campinas, ele tem aquilo que se chama descarga de fundo, ou seja, a água para os rios é liberada pelo fundo do rio. Então, a água que chega, ele tem duas formas de saída, uma saída para São Paulo, por cima, e uma saída naturalmente por baixo para a região do PCJ. Portanto, esse reservatório apresenta grande circulação de água, e aqueles alertas que são sempre positivos de que esse reservatório tinha uma água parada, que o volume morto era uma água estagnada, sem circulação, não corresponde à realidade desse reservatório, porque ele naturalmente verte por cima e por baixo, portanto há uma grande circulação de água. Eu acho que é importante para as pessoas não terem essa preocupação. Eu acho que tem que ser sempre confirmada por análises, mas, de uma maneira geral, esse problema lá não existe. Qual é o tamanho do volume morto no sistema Cantareira? O volume morto do sistema Cantareira total corresponde a cerca de... Eu pretendo terminar em mais alguns minutos. Tá. Ele corresponde a 40% do volume útil, ou seja, ele corresponde a 400 milhões de metros cúbicos. Então, você tem um reservatório total de 1 bi 400, 1 bi volume útil, como eu mencionei aqui, e 400 milhões, que seria o volume até o fundo, realmente, do reservatório. O governo do Estado de São Paulo, juntamente conosco, apresentou, primeiramente, a proposta de retirar desse volume de 400 milhões, inicialmente 182 milhões de volume morto. Então, essa seria a reserva estratégica que já começou hoje, formalmente começa a ser utilizado naquele reservatório. Bom, o que nós estamos enfrentando hoje? De uma maneira bem geral, eu acho que essa é a casa mais importante para tratar dessa questão do conflito federativo que existe com Minas, mas nesse caso está mais concentrado dentro do próprio estado de São Paulo. Nós fizemos um processo de redução das retiradas da Sabesp. Então, a Sabesp reduziu no chamado túnel 5, que é quando Cantareira passa para esse reservatório pequeno, de 31 e hoje para 21,5 metros cúbicos. Então, houve uma redução significativa da oferta de água, esse esforço foi feito, então foi sendo paulatinamente reduzido. Essas reduções, segundo a Sabesp, elas foram obtidas através de 3 mecanismos. Uma parte foi obtida através da cooperação da população pelo bônus, pelo incentivo econômico, da ordem de 2,3 metros cúbicos por segundo. Uma outra parte, da ordem de 4 metros cúbicos por segundo, ela foi obtida, essa redução foi obtida pela interligação com os demais reservatórios que eu mencionei. Então, os demais reservatórios passaram a oferecer água através do sistema de distribuição para regiões que originalmente eram atendidos pelo Cantareira, então, portanto, na fronteira do limite atendido pelo Cantareira. E outros 2,3 metros cúbicos por segundo foram obtidos através da chamada controle da demanda noturna,
O que é isso? Isso estão nos documentos da Sabesp. São procedimentos efetuados na distribuição de tal maneira a reduzir durante a noite, quando o consumo é menor, o volume de água ofertado, na verdade, reduz a pressão. Reduzindo a pressão, você tem não só uma oferta menor, como você tem também uma perda física menor de água, porque a pressão diminui. Então, a composição desses 3 fatores permitiu reduzir de 31 para alguma coisa. Hoje, em 21, estava em 22, por isso que dá 8 metros cúbicos, 8,6 metros cúbicos. Bom, agora, tecnicamente, nós estamos no seguinte impasse. Durante esse período, nós operamos segundo uma regra em consenso entre nós e o governo do Estado de São Paulo, pois estávamos dentro do período chuvoso. Então, enquanto não se concluísse o período chamado úmido, nós trabalhávamos ainda com o cenário de uma possível recuperação do reservatório, mesmo com medidas muito restritivas. Agora nós entramos no período seco. E há 2 propostas colocadas à mesa para tratar dessa questão. Isso precisará ser definido nos próximos 15 dias. É muito importante a posição dos demais poderes e da sociedade para orientar que posição tomar. Quais são, genericamente, as 2 posições que existem hoje? Uma posição defendida pela Sabesp, representando o governo do Estado de São Paulo, que é a de agora, de maio, até o final de novembro, que é a retomada do período úmido, nós mantermos uma retirada para a região metropolitana de São Paulo de 21,5 ou 21,2, variando um pouquinho, metros cúbicos por segundo. E para a região de Campinas, 3 metros cúbicos por segundo. Com essa conta, né, e dependendo da vazão afluente ao sistema Cantareira, eu vou falar rapidamente sobre isso, por essa conta, nós conseguiríamos, na proposta da Sabesp, chegar até o mês de novembro com 50 milhões de metros cúbicos no reservatório. Qual é o problema que nós enxergamos nessa proposta? O reservatório é uma função da água existente, da retirada que você tem e da vazão afluente, né? Então, há uma água constantemente chegando. E a água que está chegando, ela agora no mês de maio foi da ordem de 30% do mínimo histórico, não é da média. É um negócio inacreditável. Quando alguém olhar do futuro para hoje, vai olhar dizendo o seguinte: isso não aconteceu. É alguma coisa absolutamente imprevista. Com isso, a Sabesp calcula, nessa proposta dela, utilizando o que em condições normais seria uma visão restritiva de usar o mínimo histórico, que é 53, 54, se ela mantiver 21,5, ela consegue chegar com 50 milhões em novembro de 2014, que seria o início do novo período úmido. Na nossa visão, essa proposta ela precisa ser ponderada pela vazão afluente. Ou seja, se chegar menos água, qual a consequência de você manter essa vazão de 31, essa retirada de 21 metros cúbicos para São Paulo? Vai ter como consequência, isso está no próprio estudo da Sabesp, que a água existente no reservatório mais o volume morto de 180 milhões de metros cúbicos não é suficiente. Então, teríamos que, para manter 21 metros cúbicos por segundo, avançar mais ainda no volume morto, em mais 100 milhões de metros cúbicos no volume morto. Dependendo da afluência, isso pode começar a acontecer a partir de outubro. Porque, como ele é uma variável, nós não sabemos quanto de água vai chegar, esse fenômeno de consumir os 180 e necessitar entrar em mais 100 milhões de metros cúbicos pode começar em outubro desse ano, dependendo da vazão que chegue. Nós temos apresentado ao governo do Estado de São Paulo uma proposta diferente. Nós temos apresentado a proposta de que a nossa retirada do sistema Cantareira tem que ser uma função da quantidade de água que chegue. Então, se chega mais água, você pode retirar 21 ou mais metros cúbicos por segundo. Porém, se o fenômeno meteorológico climático continuar até novembro de chegada de água muito menor, nós precisamos reduzir a quantidade de água ofertada de tal maneira a chegarmos a esses 50 milhões de metros cúbicos em novembro. Sem isso,
né, nós ficaríamos, caso, na nossa visão, o período úmido de 2014 a 2015 também seja muito restritivo, se nós avançarmos sobre praticamente tudo o que é possível ser retirado do volume morto nesse momento, nós estaríamos expondo a região metropolitana de São Paulo e a de Campinas a um risco exageradamente alto. Para vocês terem uma ideia, isso são contas, nossas estatísticas demonstram que, se nós tivermos que retirar 280 milhões de metros cúbicos do sistema Cantareira, do chamado volume morto, em 40% das situações de 1934 até hoje, o saldo líquido de água que chega no reservatório não permitiria recompor o zero em maio de 2015. Então, na nossa visão, nós estaríamos expondo aquela região a um risco muito grande. Por outro lado, a proposta de São Paulo, que também merece respeito, porque está fundada no interesse público e, portanto, é uma discussão absolutamente legítima, ela trabalha com a hipótese de, no período úmido, né, haver uma recomposição dessa quantidade de água para uma normalização da oferta. Há um problema adicional, e com isso eu encerro, é que na proposta do governo de São Paulo, para que esses números se encaixem, que já são bastante restritivos, como eu tentei demonstrar aqui, ainda há uma retirada média fixa de 3 metros cúbicos para Campinas. O que acontece é de que, durante o período seco, esses 3 metros cúbicos eles são insuficientes, sabidamente insuficientes, para atender às demandas urbanas daquela região. E já houve períodos onde se demandou, no período seco, até 12 metros cúbicos por segundo. Portanto, se nós tivermos que manter 21 para São Paulo, em números redondos, e elevar de 3 para 5 ou 6 para o PCJ, o impacto sobre o reservatório será ainda maior, e essas datas que nós estamos mencionando, de outubro ou novembro, para o esgotamento do reservatório, esses reservatórios podem se esgotar, inclusive, ainda durante o mês de setembro. Então, é uma situação muito delicada, de impacto social, fora o ambiental, gravíssimo, de impacto econômico gravíssimo. Nós estamos falando de uma região que representa cerca de 25% do PIB brasileiro, e que, do nosso ponto de vista, precisaríamos ter uma posição mais forte da sociedade de qual das duas propostas, de maneira bastante geral, ela entende mais adequada. Manter um conforto de retirada durante esse período, aumentando o risco, ou reduzir eventualmente essa retirada de tal maneira a você não ter um risco tão significativo no futuro. Então, em linhas gerais é isso, e muito obrigado pela oportunidade.